Bom, então vamos começar com a prática guiada hoje na voz da Jeane Pili. É, Se por acaso o som não sair, alguém, Marlene ou Mônica, abra o microfone e me diz, por favor, para vocês, né? Se não sair para vocês. Bom, então vamos lá. Como em todas as práticas, nós iniciamos estabelecendo o corpo em seu estado natural e a respiração em seu ritmo natural. Relaxe completamente com cada expiração e deixe o corpo respirar livremente, sem qualquer preferência, sem esforço. E agora, com os olhos fechados, direcione toda a atenção ao campo das sensações táteis. Observe diretamente todas as sensações que surjam nesse campo de percepção. Abandone qualquer imagem, qualquer conceito relacionado às sensações táteis.
No que é sentido, deixa ver apenas o que é sentido. E agora, ainda com os olhos fechados, leve toda a atenção ao campo de sensações auditivas, ao domínio dos sons. Apenas ouça. Abandone a sobreposição de imagens e de conceitos aos sons. No que é ouvido, deixa ver apenas o que é ouvido.
E agora então abra os olhos e leve toda a atenção ao domínio das experiências visuais. Note as formas, as cores e abandone todos os conceitos, todos os rótulos e denominações relacionadas às imagens. No que é visto, deixa ver apenas o que é visto. E agora, ainda com os olhos abertos, mas sem focar qualquer objeto visual, leve toda a atenção ao domínio da mente. Observe todos os eventos mentais que surgem no espaço da mente, sem encadeá-los, sem narrativas.
sem distrações e sem fixações. Apenas observe diretamente os eventos que surgem no espaço da mente. E no que é mentalmente percebido, deixa ver apenas o que é mentalmente percebido.
E agora, nos instantes finais desta prática, abandone toda a observação, todo o foco, e deixe a consciência apenas repousar no seu próprio espaço, sustentando-se em sua própria base. Descanse na simples experiência de estar consciente. Então, suavemente, vamos retomando a interação com o ambiente externo, voltando à interação com a tela. Oi, Gi. Oi, Leila. Bem-vindas. Boa noite. Tudo bem aí? Tudo bem. Que bom. Bom, hoje eu tinha comentado com as meninas antes de começar a prática que eu ia colocar essa prática guiada pela G, porque eu tô meio mal, espirrando e tossindo um monte, mas acaba que durante a prática toda eu não espirrei nem tossi, mas eu acho também que eu não falei, né? Aí pude concentrar nesse fluir da respiração. Essa prática, ela é um pouco diferente, não diferente exatamente, ela é um pouco mais simplificada do que as práticas que o Lama traz no livro. Eu tenho preferido usar as práticas guiadas do livro, como ele coloca, com as palavras dele, com todas as minúcias, os detalhamentos dele, porque a gente está dedicando esse tempo a estudar o livro, então acho importante que a gente tenha realmente essa familiaridade com as práticas que ele traz no livro. Essa prática que a Gê deu aqui para a gente, é uma prática também de aplicação da atenção plena aos fenômenos, que é o que a gente está contemplando agora no capítulo 7, mas ela é um pouco mais simplificada, com menos palavras, com menos detalhamentos, com menos daquele vocabulário que o Lama coloca na hora de guiar, que traz, para quem já está familiarizado, é um bom mapa, né, para a gente percorrer internamente, mas para quem não está muito familiarizado, isso pode ser um pouco aflitivo no sentido assim, não estou entendendo o que ele está pedindo para a gente fazer, né? Mas então, essa prática que a gente fez hoje, ela é a mesma prática, mas com um vocabulário mais simplificado. Isso é uma prática que nós usamos com essa forma, guiada dessa forma, aliás, nos cursos do CIB, né, que contempla todo esse conteúdo que a gente cobriu até aqui no nosso estudo. Foi tudo bem para vocês? A prática foi tranquila?
Foi. Eu acho sempre essa prática maravilhosa, mas para mim, particularmente, ela é mais desafiadora, porque o convite que ela nos faz é que a gente contemple todos esses fenômenos sem atribuir a eles nenhum conceito, nenhuma palavra, nenhuma função, nada, né? É contemplar esses fenômenos da forma nua, né? Da forma mais crua, como eles surgem para a gente. Antes da gente colar neles com palavras, né? Com toda aqueles conceitos e aquelas questões que nos fazem grudar nas nossas experiências. Então, o convite é para que a gente contemple tudo isso desse lugar anterior a conceituação, objetificação, né, utilidade, tudo isso. Então, assim, eu acho muito difícil, porque quando a gente traz a consciência, né, a percepção, por exemplo, para o estímulo tátil, talvez seja para mim, falar da minha pessoa, né? Depois vocês compartilham o que é para vocês. É um pouco mais tranquilo, porque é uma prática a gente faz muito essa prática de perceber o corpo, de soltar essas percepções, não se fixar as sensações do corpo, né? Então vai bem. Aí, estímulos auditivos, vai fluindo, bem. Mas quando tem que abrir os olhos e trazer a percepção para a consciência visual e simplesmente receber por essa via tudo que se apresenta, com toda a diversidade de formas, cores, de tudo, e não atribuir nenhuma palavra, absolutamente nada, assim. Para mim, esse é um pouco mais difícil, porque quando eu abro os olhos e eu sou inundada por todos esses estímulos visuais, ainda que eu não estabeleça uma função e encadeie uma questão na outra, mas me vem sempre um algo mais, um algo além disso que eu tô vendo, sabe? Então, hoje eu estou aqui na sala do meu apartamento, as meninas já vieram aqui, a Marlene ainda não, eu estou de frente para uma parede que tem quadros, então, quando eu abrir os olhos, eu só vejo quadro, e meu quadro não tem, meus quadros aqui não tem forma humana, não tem nada, são praticamente desenhos geométricos, né? Então, para mim, não atribuo função a nada, assim, mas, ao mesmo tempo, que eu percebo isso, mas vem um algo mais, não sei se uma sensação que vem embutido, sabe? Grudado nessa visão que eu tenho, talvez uma sensação, não atribuo conceito, não atribuo função, porque o quadro vai ter a função só de enfeitar, não pensei nisso, mas veio, é como se tivesse essa visão colada com uma sensação, assim, que isso me traz, sabe? Uma sensação de abertura, sei lá, é uma coisa que para cada um vai ser de uma forma, né? Então, assim, para mim, o estímulo visual, a consciência visual, é a mais difícil de ser observada dessa forma nua, né? Como ele sugere aqui que a gente faça. Para vocês, vocês têm essa sensação também, ou para vocês é tranquilo de ultrapassar esse obstáculo? Oi, Sim, Marlene. tive exatamente essa sensação na hora que eu abri meu olho. Aí fiquei sem identificar, sem viajar, né, Aham. nos objetos, mas assim, parece que eu tinha que, não sei, houve uma dificuldade, igual você falou. Aí depois, com o passar, daí foi mais tranquilo. Aí fiquei Aham. assim, já mais É, fluindo. a sensação que eu tenho, assim, que percebo a imagem, parece que vem algo junto com ela, grudado nela, que eu não soube identificar exatamente o que é. Mas nesse sentido, aí parece que isso vai arrefecendo, vai atenuando, até que dá para ficar só com a observação nua. Mas é difícil, hein? Para mim, é difícil. E para vocês outras? Contem-nos. Para mim também, Aline, foi o mais difícil, mas eu descolei logo dos objetos. Eu estava deitada. Então, a primeira coisa que eu vi foi o ventilador de teto. Aí também eu comecei a grudar na realidade, assim como você falou, né? Já comecei Uhum. a atribuir o ventilador, eu estou aqui nesse meu estúdio, mas daqui a pouco já, sabe, já tinha uma sombra na parede. Lógico, se você pensa sombra, é um conceito.
Mas já Você não comecei a gruda viajar nele. na som, não grudei, é. O do som foi melhor, você tem toda a razão. Do som é uma viagem, assim, a gente descola dos conceitos mesmo. Aham. Mas isso, Do visual também foi indo. maravilha. Eu acho que à medida que a gente vai acumulando, fazendo as práticas com regularidade, isso vai ficando mais fácil, né? Ai, não vai? Eu acho que eu travei, mas já voltei. Tava um pouquinho, é. É, quando a gente vai se familiarizando mais e mais, e vai ficando um pouco mais fácil. Mas aí a gente observa, como, por exemplo, Leila, essa questão do som. Nós estamos aqui nesse ambiente seguro, né? Tranquilo, sem nenhum ruído diferente ou excessivo. Mas será que se de repente dá um som, um estrondo, sei lá, será que a gente consegue continuar, perceber esse som e deixar ele passar? Acho que não. É, eu acho também que é bom. É só vivendo a Como experiência, ontem, mas quando como ontem no Vendaval, daquele Vendaval que teve no fim da tarde, nossa, era um tanto de som aqui diferente no apartamentinho que eu tô, que eu tive medo. Acho que se eu tivesse meditando nesse momento, acho que então, esse é um ponto interessante da gente perceber, né? Como não é fixo, porque a grande questão aqui também é a gente perceber essa fluidez, né? Essa impermanência de todos os fenômenos. E aí, se a gente percebe essa fluidez, essa impermanência, aí a gente não se agarra tanto. A gente lembra que isso passa, né? Então, quando a gente está num lugar seguro, é mais fácil para a gente, por isso que a sugestão é que a gente pratique sempre nesse lugar seguro, né? Mas se preparando para, se algo diferente acontecer, a gente saber lidar com tranquilidade, né? Com sabedoria e tranquilidade. Ver o que é possível fazer ou não. Ontem eu tive uma experiência nessa história também, fui levar a Sofia para patinação, aí estava lá esperando, aí de repente um estrondo tão alto, mas tão alto. E aí, olha como a gente é tão condicionado, né? Tinha uma história de uma bomba que foi deixada numa rua por aqui, acho que na Martin Luther King, que é mais ou menos perto de casa. Aí eu fui sair ontem, né? Aí virou notícia de jornal, eu fui passar por ali, aí a rua estava interditada. Aí que eu fui saber da notícia da tal da bomba. Aí é o esquadrão antibomba, não sei que fim levou, porque eu depois não olhei. Aí, depois disso, mais tarde, estou lá, levei a Sofia para patinação, estava lá esperando, aí dá aquele estrondo, né? A mente tão louca, né? Já estava com aquela ideia de bomba de antes. Aí dá aquele estrondo, nossa, será que é uma bomba, né? Então, como a gente vai se... Os elementos vão adentrando esse espaço mental, vão ficando ali adormecidos, armazenados, e aí quando vem um elemento qualquer, ativa esse gatilho e a mente começa a encadear coisas, né? Elaborar sobre aquilo. E vai uma coisa, outra coisa. E é muito interessante, né? E aí, esses momentos da gente parar e fazer as práticas, é o momento da gente desamarrando esses nós, né? Iluminando esses espaços da mente que estão armazenando esse monte de coisa para emergir nos momentos mais inesperados, assim, inimaginados, né? Então, uma das ideias é essa, né? Mas essa prática de todas até aqui, na minha opinião, assim, ela é a mais complexa e a mais profunda, porque ela abarca todas as outras, né? Aqui nessa prática de atenção plena aos fenômenos, nós contemplamos as três que nós fizemos antes, né? De aplicação da atenção plena ao corpo, aos sentimentos e à mente. Então, tudo isso está contemplado aqui. E mais essa abertura, essa expansão, né, essa abertura desse espaço mental, dessa consciência, para perceber tudo sem se grudar em nada. Porque antes a gente estava vendo parte por parte, né? Olhamos o corpo. Aí percebe que não há solidez no corpo, não há um corpo inerentemente existente, a gente vai observando isso. Essas sensações, elas não são permanentes. Observou o corpo, depois observa o sentimento. O que surge para a gente nesse espaço mental? A gente acopla um rótulo de gosto, não gosto, ou tanto faz. E aí a gente gruda mais nisso, né?
Então, quando a gente é convidado a simplesmente observar de forma nua, a gente tira esses rótulos, né? Não tem gosto ou não gosto, ou indiferença. Simplesmente a coisa que surge e se dissolve. Não tem apego nem aversão. E aí a gente olha para o espaço mental, que contempla todas as experiências e que decodifica, nomeia, objetifica tudo que a gente capta pelos outros sentidos, né? Então ela vai abarcar todas as outras. Por isso eu acho ela mais difícil nesse sentido, assim, da gente conseguir perceber todas essas minúcias, né, dessa nossa experiência interna. E perceber como a gente pode soltar tudo isso e ficar bem. Muito, muito precioso, na minha opinião. Bom, tudo bem? Falei muito, confundi ou mais do que ajudei? Se eu ficar travada, vocês me sinalizem, tá? Vamos seguir então na leitura, meninas? Aline, posso te dar uma dúvida? O Sim, conceito, claro. então, de fenômeno seriam todas as percepções, tudo que a gente conceitua através dos 6 sentidos, os 5 e a mente. Isso, exatamente. Exatamente. E aqui também, ele falou isso mais antes, no início do capítulo, que dentro desse contexto do caminho budista, os fenômenos são também chamados Dharma, né? Então, se em algum momento você lê Dharma com D minúsculo, não confunda com Dharma com D maiúsculo, né? Dharmas são os fenômenos. Todos esses fenômenos, exatamente o que você disse, Leila, captado, percebido pelos 6 sentidos. Então, tudo isso são fenômenos, tudo isso são dharmas, e a gente percebe de forma nua e não vai embora com eles. Vamos seguir, então. Podemos? Tudo bem? Mais alguma dúvida? Então, vamos nós. Deixa eu achar aqui, compartilhar. Bom, na semana passada, nós seguimos com o estudo até... Eu tinha pensado que ia até um parágrafo adiante, mas aqui na minha marcação está esse parágrafo, onde ele vai começar a falar sobre fixação. Lembrando que aqui a gente vai falar sobre as delusões, né? E a fixação é uma delas, mas vai falar sobre isso adiante, não vou confundir vocês, não. Vamos começar a leitura, se tiverem dúvidas, abre o microfone e pergunta, tá? Se eu estiver muito atropelada. Fixação é um termo frequentemente ouvido em todas as escolas do budismo. Por um lado, temos o modo como a realidade é apresentada aos nossos sentidos. As coisas que a realidade nos oferece são dolorosas e perturbadoras. Outras são, algumas coisas, né? Outras são prazerosas ou neutras. Mas a maioria de nós não está simplesmente fluindo com as aparências que surgem. Em vez disso, nós estamos ativamente interpretando-as. Algumas coisas nos irritam. Quando queremos ficar em silêncio, a realidade se torna barulhenta. Essa interpretação e preferência são chamadas de fixação. Quando isso acontece, um som não é apenas um som. Se a sua meditação é perturbada por um som, não é o som que está causando a perturbação, mas sim a fixação ao fluxo das aparências. A fixação frequentemente implica aversão ou atração. Nós queremos nos livrar de algo ou queremos que fique como está ou se torne mais forte. Tudo isso é fixação. Ir além das aparências, daquilo que se imagina ser a fonte dos fenômenos. A gente precisa ir além das aparências para se liberar dessas fixações, né? Então, o ponto inicial desse processo de fixação é essa parte que ele fala aqui com a gente, que a realidade é apresentada aos nossos sentidos, né? Mas a gente não simplesmente capta essas aparências. Nós atribuímos significado para essas aparências que surgem. E a partir dessa atribuição de significado, de utilidade, de lugar na minha vida, eu me fixo a elas, por apego ou aversão. Então, o ponto fica claro para a gente, para vocês aqui, meninas, que a gente precisa ter muito claro, assim, porque a fixação é um elemento muito importante da gente
desconstruir em nós. Então, o ponto onde ela começa é nesse momento em que nós interpretamos as aparências que surgem para os nossos 5 sentidos. A partir dessa interpretação, a gente vai grudar nisso que surgiu. Na verdade, não nisso que surgiu, né? Mas naquilo que a gente interpretou a respeito do que surgiu. É mais complicado, né? Porque o que surgiu, surgiu de forma crua. Mas a gente foi lá e colocou um selo. Um modo delusório e mais grosseiro de fixação objetifica as coisas, imbuindo-as de uma existência mais independente e tangível do que realmente tem. Não existe nada existe de modo independente. Todos os fenômenos condicionados estão surgindo a cada momento como eventos dependentemente relacionados. Portanto, a fixação às coisas nos coloca em desacordo com a realidade. Ela também nos sujeita a inúmeras aflições mentais de anseio, hostilidade, inveja, orgulho e assim por diante. É aí que a fixação, sob a forma de delusão, nos mostra o quanto ela pode ser prejudicial. Quando estava aprendendo a andar de motocicleta, o meu instrutor disse na aula: em qualquer colisão entre você e qualquer outra pessoa ou outra coisa, você perde. Da mesma forma, em qualquer colisão entre nós e a realidade, nós perdemos. A realidade nunca perde. A realidade não sofre, nós é que sofremos. E há 3 formas comuns pelas quais pelas quais isso pode acontecer, pelas quais a gente pode colidir com a realidade, né? Gente, tem esse termo aqui, delusão, que eu acho importante também falar um pouco mais sobre eles, não sei se vocês têm clareza sobre o que é essa delusão, né? Esse modo delusório de operar. O que acontece quando nossos sentidos captam uma aparência, nós atribuímos a essa aparência um nome, um significado, uma função, nós objetificamos aquela aparência que surge para a gente. E a partir dessa objetificação, nós damos àquela aparência que surgiu uma existência inerente, independente de quaisquer circunstâncias. É como se aquilo fosse inerentemente daquela forma que a gente imagina ou atribuiu em conceito e função. E aí a gente se relaciona com essa aparência que surgiu a partir dessa objetificação que a gente construiu, com nome, função, lugar na minha vida. Estão entendendo? A gente torna aquilo um objeto e aquilo passa a ter um lugar na minha vida. E eu passo a me relacionar com aquilo a partir dessas qualificações, desses atributos que eu imbuí a essa aparência. Isso é delusão, esse modo de operar. Porque, na verdade, em essência, isso não existe da forma que a gente pensa que existe, ou com o valor que a gente pensa que aquilo tem. Quer falar, Gi, por favor? Não, me veio assim que é um modo de se enganar, né? Exatamente. Exatamente isso. Exatamente, se enganar. E é aí que a gente se engana e se engana na vida, né? Porque todas as nossas relações, até a gente saber disso, são normalmente feitas a partir dessa objetificação que a gente faz das coisas e muitas vezes das pessoas. Muitas vezes, quase sempre, né? Então, a gente se relaciona com o mundo a partir desses atributos que nós colocamos, as aparências que o mundo traz para nós. Claro que a gente precisa ter, e ele vai falar isso mais adiante, a gente precisa ter uma forma de relacionar que vai precisar de nome, de função, lógico, isso torna útil, né? Torna possível e traz essa... Mas a gente não entende aquilo como sendo a verdade mais profunda, sabe? Isso tem uma função, tem um motivo para existir nessa interação social, mas aquilo não é inerentemente existente. Então, eu utilizo esse linguajar, essas funções que é o que os objetos, as aparências têm, mas eu compreendo que aquelas aparências não são aquilo que eu estou
que está me servindo? Ele vai falar sobre isso mais adiante. Ficou muito confuso? Leila, por favor, fala aí. Eu estou só vendo a carinha de vocês. Não, tá ficando claro, mas se nós precisamos atribuir tudo isso para a gente se relacionar, é porque nada, nenhuma dessas aparências tem realidade em si. Isso é a Uhum. vacuidade. Exatamente, exatamente. Pode falar. Não, então, a realidade não tem nada a ver com o que a gente sempre aprendeu, né? Que é esse Não, materialismo, essa coisa física, né? A realidade é a vacuidade. é. É, Uau, é eu ia duro, falar mas exatamente isso, Leila. eu te digo tudo, né? É uma coisa, sabe, que tira o chão, né? Porque a gente que está Chá. habituado com essa realidade material, né, com essa visão materialista, falar que nada disso é a realidade, tira o chão da gente, né? Onde é que eu piso agora, né? Às vezes dá essa sensação, assim. Mas é isso. Não quer dizer que todas essas experiências não tenham um lugar e que a gente não precise se relacionar. Não é isso, né? Então, por isso lá no budismo se vai se falar de realidade absoluta e relativa, né? Então, no nível relativo, nós nos relacionamos no mundo a partir desses atributos que são dados às aparências. Mas se a gente tem essa percepção ou essa realização da vacuidade, a gente entende que essas aparências não são esses atributos que nós damos a elas. As aparências são vazias, né? Absolutamente vazias. É isso. Tira o chão da gente, mas também liberta, né, gente? Eu acho que eu tenho sempre essa sensação, assim, que liberta também, né? A gente não precisa se grudar a nada. Aline, Sim, sim, pode falar. é tipo assim, as coisas são como são, né? Pronto. Exatamente. Elas Tipo, são, vou discutir, não, são como são, está acontecendo aqui, como deve ser, é, né? exatamente. Aí a gente vai agir com sabedoria também, né? Que a gente não fica indiferente. Mas a gente não entra em embate, porque embate também não resolve nenhum problema. Muitas vezes o embate é preciso, né? Dependendo da situação, gente. Mas no nosso dia a dia, assim, muitas vezes o embate não é necessário. Então a gente vê a situação, mas o que é possível fazer diante disso tudo que está aí? Retira todas as nossas fixações ao acontecimento, tanto Sim, os achei apegos lindo quanto as ali, aversões. ali no livro, você estava lendo lá aquela questão da realidade. Você brigar, você sempre vai perder, né? Foi muito É, legal aquela é. escrita lá. Então, Nossa, a é gente bem sempre vai isso. perder. A realidade, ela sempre ganha, né? E aí há três formas, ele diz, a gente colidir com a realidade. Então, vamos ver as três. Podemos seguir aqui? Mais um tico. Então, tem três formas. Cadê? Aqui para cá. Há três formas comuns pelas quais nós podemos colidir com a realidade. Uma das formas é nos fixarmos ao que está por natureza em estado de constante fluxo, impermanente, movendo-se, transformando-se, passando, passado. Como se essas coisas fossem estáveis e permanentes. Essa é a primeira forma. Se a gente pensa que a coisa vai durar para sempre daquela forma, não vai. A realidade vai te dar vai te atropelar, né? Na verdade. Tudo que surge em nossos campos de percepção está em constante fluxo, seja subjetivo ou objetivo, ou uma combinação dos dois, está tudo de pernas para o ar, fluindo sempre em efervescência. Quando algo de ruim acontece, nos fixamos a isso como se fosse eternamente ruim, quando, na verdade, a situação em que nos encontramos está em constante fluxo, e cedo ou tarde desaparecerá completamente. Achamos que vizinhos ruins irão viver para sempre e nos irritarão todos os dias pelo resto das nossas vidas. Não é que não possamos suportá-los no momento presente. O que não podemos suportar é que eles pareçam permanentes. Eles pareçam que vão durar para sempre, né?
O mesmo acontece com eventos positivos, em que algo de bom acontece. Um exemplo clássico são os casos amorosos. Parece que a paixão irá durar para sempre, embora a atração sexual seja notoriamente fugaz. Podemos projetar a mesma qualidade de permanência a uma nova aquisição, desejando e até mesmo esperando que se pareça e funcione indefinidamente como no dia em que fizemos a compra. Mas as coisas não se tornam defeituosas ou quebram porque foram mal feitas. As coisas se tornam defeituosas ou quebram porque foram feitas. Pode contar com isso. Todos os dharmas ou fenômenos, né, que se originam da mente e se apresentam a ela, persistirão por um momento e acabarão. Se pudéssemos, de alguma maneira, envolver as nossas vidas em torno dessa realidade, seria de muita utilidade, porque isso é o que é verdadeiro. Pensem aí na experiência de vocês, se faz sentido isso que ele fala aqui, né? Total sentido. Eu acho que a impermanência já é uma coisa que a gente fala bastante e a gente já contemplou bem, né? Já cobriu bem esse tema. Não sei também, porque eu falo demais com os cursos e tudo, né? Mas eu acho que aqui também a gente já falou um bocado, né? Mas está muito claro aqui também, né? Eu acho que não tem nenhum termo difícil de ser entendido aqui. Se tiver, vocês, por favor, sinalizem, tá? O ponto crucial é que, sob a influência da fixação, nossa percepção da realidade é distorcida. E quando agimos de acordo com essa distorção, nós sofremos. Nós nos fixamos as coisas e já deixa de ser aquilo que é, né? A aparência se torna uma outra coisa, a gente distorce o que é aquilo em essência, né? Essa é a essência da segunda nova verdade, a origem do sofrimento. Nós podemos evitar uma tremenda quantidade de sofrimento desnecessário, reconhecendo a impermanência sutil e grosseira de todos os fenômenos condicionados e levando isso em conta ao vivermos as nossas vidas. Então, essa é a primeira forma da gente colidir com a realidade, né? É imaginar o que é impermanente como sendo permanente. Atribuir ao que é impermanente essa qualidade de permanente e ter certeza, nos relacionar, nos deludirmos e nos relacionarmos com essas coisas como se elas fossem permanentes, fossem durar para sempre. Então, é a primeira forma de colidir com a realidade. E aí ele fala de impermanência grosseira e sutil. A impermanência grosseira, isso aí a gente contemplaria mais a fundo se a gente fosse dedicar um tempo a esmiuçar esse tema da impermanência, né? Mas eu acho que convém falar só para ter uma... A impermanência grosseira é essa impermanência que se apresenta como se ela estivesse aqui, escancarada na nossa frente, né? A gente está indo, sei lá, está indo dirigindo seu carro, de repente alguém bate no seu carro. Aí seu carro vai para a oficina e essa é um tipo de impermanência, né? Ou você está numa situação, sei lá, a saúde. De repente, a saúde que estava muito bem, deprime, cai, você fica doente. Então, essas coisas que são muito perceptíveis para nós, na nossa vida, né? No correr da vida, do dia a dia. E a impermanência sutil é essa impermanência que ela está mais relacionada, podemos dizer, talvez, aos fluxos da natureza, que aqui vai contemplar dia e noite, então vai falar sobre o sol, e o sol, quando surge, ele traz uma luminosidade, traz umas características para a Terra e para a gente, que vão, à medida do que o dia vai passando, isso vai mudando, né? Tanto como é que eu digo? A incidência do sol sobre a Terra, sobre nós, sobre toda a vegetação, enfim, isso vai mudando no decorrer do dia. Então, ele não fica sempre igual. E chega no momento que o sol se põe e a noite chega. E a noite que chega traz outras características, outros elementos, tanto para a natureza como um todo, quanto para a gente, quanto seres individuais, né? Uma outra forma de impermanência sutil são as estações do ano. Cada estação, mas isso vai sendo destrinchado, tem um monte de minúcias, né? Mas falando a grosso modo, cada estação traz características para a natureza,
para nós, enquanto, né, a Gidão da medicina chinesa vai falar para isso, a gente diz muito, para a nossa experiência de bem-estar, de saúde, né, enfim, cada estação do ano vai trazer para a gente diferentes elementos e na natureza também diferentes elementos. É um tipo de impermanência sutil. A gente nem percebe que isso está acontecendo, e está aí acontecendo. E o outro tipo de impermanência sutil, ele está relacionado também a modificações na natureza que são, por exemplo, de lugares que parecem que não modificam, mas se modificam. Um exemplo clássico é o fluxo de uma cachoeira. A gente vai num lugar, vê uma cachoeira hoje, aí volta no mesmo lugar, vê a cachoeira amanhã, parece que aquela cachoeira está lá sempre. Mas, na verdade, no momento que a gente olhou, e no momento que virou o olho e olhou de novo, a cachoeira já não é a mesma, né? É outra, aí vai, Heráclito, é tema central de Heráclito, né? Vai lembrando. Mas é esse tipo de impermanência, que a gente também não percebe, parece que a coisa está ali sempre igual, mas ela está a cada instante se mostrando de uma forma diferente. Então, esses dois tipos de impermanência, grosseiro e sutil, a gente precisa contemplar na nossa experiência, né? Mas é interessante a gente saber que tem. Se a gente fosse esmiuçar, detalhar e aprofundar, eu acho que seria interessante também, mas eu acho que por hora basta saber, né? Ou só, pelo menos, a título de curiosidade. Então, a segunda forma de colidir com a realidade é nos fixarmos ao que não é fonte verdadeira de felicidade, como sendo a causa real da alegria e da satisfação que buscamos. Considere o seguinte: existe algo que surja como uma aparência ou um objeto à sua mente, qualquer coisa. Pensa aí, um objeto ou uma aparência qualquer. Existe algo que surja aí, que seja em si mesmo uma fonte verdadeira de felicidade? Ou uma fonte verdadeira de sofrimento? Existem incontáveis coisas que podem despertar prazer e muitas outras que podem provocar sofrimento. Freud comentou: somos feitos de tal forma que podemos extrair prazer intenso apenas a partir do contraste e muito pouco a partir do estado das coisas. A infelicidade é muito menos difícil de se experimentar. Considere essa afirmação ao refletir sobre a faixa de temperatura em que se sente confortável, a gama de alimentos que pode digerir e a gama de situações em que pode se sentir relaxado e feliz. Se a gente for contemplar isso, a gente tem muito mais possibilidade de se sentir insatisfeito do que se sentir bem e feliz, né? Se a gente se fixar as coisas que não são causas de felicidade como se elas fossem, então a gente tem uma possibilidade maior de sofrer. Pensando nisso, assim, pensa na gama de temperatura, no nível de temperatura que você se sente bem. Quando é que vai estar o clima exatamente nesse gradiente térmico onde você se sente bem? Será que vai estar a vida toda? Possivelmente não, né? Possivelmente ele vai oscilar ou para cima ou para baixo muito mais do que se manter nesse estado onde você sente esse bem-estar. Então, se você se fixar a ideia de que eu só posso estar bem se a temperatura estiver no nível tal, onde eu me sinto confortável, e pererê, parará, aí você vai sofrer muito mais, né? Se você atribui ao clima essa qualidade, né, essa condição de te fazer feliz, ixi, você vai sofrer. Porque o clima não vai estar exatamente do jeito que você gosta sempre, né? Quase nunca, na verdade. A mesma coisa vale para uma pessoa, mas isso ele vai falar daqui a pouco, né? Mesma coisa. Se atribui àquela pessoa a causa da sua felicidade, inevitavelmente você vai sofrer, porque a pessoa não vai ser exatamente como você gostaria que ela fosse, porque, afinal de contas, ela também tem aspirações que podem ser diferentes da sua, né? Ou tem condicionamentos, referenciais da vida, enfim, uma gama de coisas que não podem ser bem diferentes das nossas, né? No entanto, aqui estamos aprisionados na busca pela felicidade. Esta busca faz parte até mesmo da Constituição dos Estados Unidos como um direito. Mas nessa busca, o que exatamente deveríamos buscar? Ótimos empregos, bons salários e casas bonitas são fontes de felicidade?
O que o Buda deduziu de suas explorações é que nos fixamos a coisas e a outras pessoas que não são, por natureza, fontes de felicidade, como se fossem. Investimos nossas vidas nelas e então demandamos o retorno em felicidade. Fixar-se a algo que não é, por natureza, uma fonte real de felicidade e ainda assim considerar como tal é um imenso problema. Algumas pessoas são solteiras e estão convencidas de que ter um parceiro lhes traria a verdadeira e duradoura felicidade. Ter um cônjuge é uma fonte verdadeira de felicidade? Muitas pessoas casadas pensam que seus cônjuges são a verdadeira fonte do sofrimento. Portanto, ser solteiro não é uma fonte de felicidade e ter um cônjuge também não é uma fonte de felicidade. Com frequência, investimos os nossos esforços em um emprego ou em conseguir um certo tipo de casa. Investimos profundamente na esperança e na visão de que é aí que reside a minha felicidade. Mas a felicidade não está nos objetos à nossa volta. Lembre-se, um objeto pode catalisar a felicidade, mas esse mesmo objeto pode levar ao sofrimento. E é assim mesmo, né, gente? Imagina que a gente está sonhando em ter uma casa, a casa do seu sonho. Aí você teve a casa, comprou a casa, construiu a casa, o que for. Tá lá, feliz, contente, né? A causa maior de felicidade. Passa 5 meses, um vazamento que você não consegue identificar a origem, começa a inundar a sua casa. E aí você continua com o mesmo nível de felicidade, né? Então, a casa não é a causa da felicidade, né? Ela pode te catalisar, mas ela não é a causa. Então, é importante que a gente tenha esse discernimento, para a gente não confundir, né? Porque quando a gente confunde, aí é que a coisa fica feia. De acordo com o budismo, essa vida humana da qual somos dotados é preciosa além de qualquer avaliação possível. Devido a nossa habilidade de buscar a virtude, a felicidade e a verdade, nossa vida não tem preço. Mas é assim que você encara a sua vida? A nossa vida humana é preciosa na visão budista por causa dessas coisas, porque nós temos essa possibilidade, nós podemos desenvolver habilidades para cultivar virtude, felicidade genuína e a verdade, conduta ética, né? Por isso a nossa vida humana não tem preço. Mas é assim que você encara a sua vida? Quanto vale um dia da sua vida? Será que a gente encara isso daqui como sendo os nossos referenciais mais importantes, ou será que nossos referenciais mais importantes estão em objetos ou coisas externas? Quanto vale um dia da sua vida? Quanto você quer de troco por morrer um dia mais cedo? $100? Que tal $1.000? Mais? E ainda assim, muitos de nós pensamos que podemos desperdiçar tempo. O capital das nossas vidas é limitado. Isso é especialmente verdade para as fases boas, em que saudáveis e bem alimentados, sem termos que passar a maior parte do tempo apenas tentando sobreviver. Reflita sobre como você está investindo o seu precioso tempo. O que está fazendo na busca pela felicidade? Essa é uma reflexão importante da gente fazer, mas considerando também que esse precioso tempo não é o tempo de produção enlouquecida que a gente está vivendo nesse momento, né? Nesses últimos anos, nesses últimos tempos no Ocidente. É uma busca por otimizar o tempo e fazer o tempo render e produzir, produzir, produzir. Então, aqui nesse contexto, não é esse tipo, né? Como é que você está usando o tempo? Você está usando o tempo para desenvolver, cultivar em você essas virtudes? Será que você está usando o seu tempo para fazer coisas que tenham realmente significado para a sua vida e não só acumular bens materiais e riquezas? Não é que também que está errado, né? Cada um vai fazer suas escolhas e está tudo bem, né? Não tem nenhum problema. Mas é só para a gente refletir, né? Sobre como é importante a gente usar esse tempo precioso que nós temos para nos orientar, para nos direcionarmos para aquilo que realmente faz sentido para a gente.
Ai, desculpe, gente, essa tossezinha hoje tá demais. A terceira e talvez mais profunda forma de colidir com a realidade é fixar-se ao que não é eu ou meu, como sendo eu ou meu. Conforme aplicamos a atenção plena a toda a gama de fenômenos, não detectamos nada além de aparências surgindo à mente. Emoções, memórias, sentimentos, sensações físicas e pensamentos são meras aparências. Estamos habituados a nos fixarmos a muitas delas como sendo minhas. Os meus amigos, a minha família, a minha esposa, as minhas posses materiais, a minha reputação, o meu corpo, as minhas emoções, os meus desejos, os meus pensamentos, as minhas memórias e assim por diante. E nos fixamos ao nosso senso de identidade pessoal como um eu autônomo e real, que possui e frequentemente tenta controlar tudo que eu considero meu. Quanta coisa para a gente considerar meu e se apegar, né, gente? Aí a gente constitui essa ideia do eu, sólido também, para controlar tudo isso que é meu. Olha o sofrimento aí, né? Cadê? Em busca por autoestima, muitas pessoas tentam controlar tantas coisas e pessoas quanto possível, demonstrando a si mesmas e ao mundo que elas realmente existem, que de fato estão no controle. Mas quando você aplica a atenção plena com discernimento a fenômenos internos e externos, observando-os com o mínimo possível de sobreposições, nenhum desses objetos da mente se apresenta como eu, nem como meu. De acordo com a exploração experimental de contemplativos budistas, essa tendência profundamente arraigada de fixar-se a absolutamente qualquer coisa como inerentemente eu ou meu é deludida. É uma forma enganosa de lidar com as coisas, né? Coloca-nos em rota de colisão com a realidade. E como resultado, mais uma vez nós sofremos. Por exemplo, imagine que você estabeleça negócios com alguém que, sem você saber, é desonesto, manipulador e interesseiro. E essa pessoa arruína seus negócios. Você perde dinheiro, não apenas porque a pessoa é trapaceira e mentirosa, mas porque você pensou que ela não fosse assim. Compare isso a confundir aquilo que não é eu ou meu com o que é eu ou meu. Se você confundir um sócio trapaceiro com uma pessoa honesta e fizer negócios com ele, poderá se prejudicar durante uma fase da vida. Mas isso passará e você poderá se recuperar. Porém, se você compreender de forma errônea a natureza da sua própria existência, isso contaminará tudo o que fizer. Toda a sua vida estará baseada nesse erro fundamental. Olha só, é coisa para a gente pensar, gente. Aqui ele está trazendo para a gente esses elementos assim que vão fazer, como diz lá na. Eu gosto muito dos textos do Dude Olimpa, né? Vai fazer colapsar essa falsa caverna de aparências, assim, vai fazer ruir tudo isso que a gente pensa que é real, mas que não é. E a partir desse pensar e desse atribuir uma realidade inerentemente existente às coisas, às pessoas, a noção de eu, das coisas que são minhas e querer controlar tudo, a partir dessa base, a gente opera de forma equivocada e sofre na vida, e sofre no mundo, né? Então, se a gente olha para isso, compreende isso, a gente já caminhou muito, muito na liberação do sofrimento, que é a nossa busca principal, né? Conseguir nos liberar, nos libertarmos do sofrimento e das causas do sofrimento. Então, essas coisas todas que nós falamos hoje são causas de sofrimento. Então, é contemplar isso tudo e trazer para o coração. Tornar isso uma parte da nossa experiência viva, sabe? Não só da nossa experiência cognitiva, reflexiva, né? Mas da nossa experiência viva, ter essa compreensão no nosso sentido. Aí a gente já caminhou bastante nesse caminho da liberação do sofrimento e do florescimento humano, do desenvolvimento, da construção, ou enfim, da felicidade genuína. Estamos caminhando, né? Juntos é melhor ainda, mas a gente está seguindo. Acho que por hoje está bom de texto, né, gente? Passamos um pouquinho do nosso tempo. Tudo bem até aqui?
Quer falar, Leila? Por favor, fique à vontade. Cada página daria um dia falando. Daria. Com certeza, com certeza. São muitos, muitos elementos e cada um deles, assim, eles têm uma profundidade muito grande, né? Então, às vezes, uma palavra que leva a gente para experiências que vão se desdobrando internamente, né? É muito, muito profundo mesmo, né? Daria para ficar. Eu acho que a gente está avançando, não está devagar, mas não está, talvez até um pouquinho rápido, mas eu acho que está fluindo num ritmo que está, para mim, está fluindo bem, mas não sei para vocês. Se vocês acharem que está acelerado ou quiserem mais devagar também, fica à vontade. Mas aí vocês têm sempre a abertura para perguntar, para abrir o microfone, né? Então, a gente vai fluindo conforme a necessidade e as questões do grupo, né? Eu acho que por hoje é isso.